Nós vamos falar um pouquinho sobre a tolerância do trato genital feminino. Então, o nosso organismo, o nosso corpo, tem mais de 100 mil proteínas diferentes. Como é que o organismo vai saber o que ele deve tolerar e o que ele deve responder contra, né? Então, existe aí uma educação que se inicia lá intraútero, no embrião, e que vai ao longo do tempo fazendo com que a pessoa, aquele organismo, aprenda a separar aqueles antígenos e responder contra eles, fazendo um processo inflamatório para rejeitar, e aquelas proteínas que vão ter que ser toleradas, né? Então, normalmente, o nosso organismo, ele tende a não responder àqueles antígenos que são importantes para a nossa sobrevivência. Por exemplo, os alimentos que a gente come, etc. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. O sistema imune produz sempre uma resposta aos antígenos e, ao mesmo tempo, ele aprende a não responder contra si mesmo. Qual seria, então, a definição sobre tolerância? Os indivíduos que são imunocompetentes, eles não vão responder a um desafio antigênico específico. Então, seria isso, a forma dele não responder. E nós vamos ver vários mecanismos que levam o indivíduo a não responder contra os antígenos próprios, como a tolerância central. Então, lá na medula óssea e no timo, as nossas células vão aprender a não responder contra as nossas próprias proteínas, que fazem parte do nosso organismo, né? Senão a gente faria processo inflamatório a tudo. Então, aí a gente desenvolveria as doenças autoimunes. Por isso que é importante o desenvolvimento dessa tolerância central. Mesmo assim, 90% das células vão morrer lá no timo, por exemplo, no que se diz respeito aos linfócitos T, na medula óssea, os linfócitos B, e essas células morrem ali, 90% delas, mas 5% ainda escapa desse mecanismo de tolerância central. Por isso nós temos o que a gente chama de tolerância periférica. A tolerância, então, periférica, que vai nos proteger contra essas células que porventura escaparam dos órgãos linfóides primários. Então, vai acontecer essa tolerância nos órgãos linfóides secundários. E depois, um terceiro mecanismo, que é a tolerância das mucosas. Isso é bem especial, é específico, tanto do trato respiratório, que a gente chama de MALT, tecido linfóide associado às mucosas, né? BALT, que é a mucosa brônquica, aí seria uma designação, né? Então, o BALT é o tecido linfóide associado às mucosas brônquicas, e o GALT, que é o tecido linfóide associado à mucosa gastrointestinal. Então, são essas mucosas, e a mucosa vaginal é uma em paralelo, que tem todo um mecanismo bem diferente dos demais. Mas a gente vai ver a importância de cada um deles, e hoje, nessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre a tolerância do trato reprodutor feminino. Então, uma das perguntas que eu vou deixar no ar, e que é muito interessante, que me deixou bastante intrigada, é por que o sistema imune da mulher, da futura mãe, não rejeita e não responde contra o espermatozoide masculino do parceiro, né? Como que isso acontece? Se ele é um antígeno, se ele é completamente estranho, como uma bactéria, como um vírus, né? Claro que ele não quer se reproduzir, nem multiplicar dentro das minhas células, nem nada, mas é um ser estranho. E como é que a gente não responde contra? Outra pergunta, né? Por que esse sistema imunológico, né? Depois do bebezinho, o embrião já no seu local, já anidado, intraútero, como esse embrião não é considerado corpo estranho e a mãe não rejeita esse embrião durante esses 9 meses de gestação? Quando eu falo isso é porque 50% da carga genética desse embrião é do pai, oriunda do pai. Então, 50% desse embrião é estranho e 50% é semelhante à mãe. Como que essa mãe, então, suporta essa gravidez durante esses 9 meses de gestação? Bom, para isso eu vou ter que entender o que aconteceu ainda intraútero, na embriologia, né, na maturação desse sistema imunológico intraútero. A gente vai ver que nós adquirimos, né, essa expertise, essas células adquiriram essas expertises nos órgãos linfóides
chamados de primários. Esses órgãos linfóides, como a medula óssea e o timo, as células precursoras que estavam ali, vão fazer com que essas células, vai criar um ambiente ali de maturação de clones dessas células, e essas células vão adquirindo receptores ao longo dessa maturação, e esses receptores, se eles tiverem um desenvolvimento legal, essas células estão prontas para sair dos seus órgãos linfóides primários e vir para os órgãos, migrarem para os órgãos linfóides secundários, né? Se esses receptores, não tiverem um rearranjo produtivo dos seus genes, algo errado aconteceu, essas células vão ser fadadas, então, à apoptose ali mesmo, né? E a maioria delas, grande maioria delas, sofre apoptose nesses órgãos linfóides primários, não chegam nem a migrar para os órgãos linfóides secundários. Mesmo assim, algumas podem escapar autorreativas, então nós vamos ter que ter mecanismos de tolerância periférica que consigam fazer com que essas células não respondam aos antígenos próprios e sim respondam aos antígenos estranhos. Então, todo esse treinamento acontece nesse momento em que o bebezinho ainda nem nasceu. Quando ele nasce, ele já nasce com o repertório praticamente todo pronto, só falta mesmo terminar essa maturação. Mas a maturação ela vai ficar por volta dos 11 anos, por isso que a criança tem muitas infecções, IVAs de repetição, infecções de vias aéreas superiores, né? É muito comum até os 11 anos de idade, porque ainda esse processo todo está acontecendo. Mas quando o bebê nasce, ele nasce imunocompetente. Então, a gente vai ver especificamente que as células, por exemplo, os linfócitos T, eles vão fazer o que a gente chama de restrição ao MHC. O que significa isso? Que os linfócitos vão ser selecionados para reconhecer os antígenos próprios, e aqueles que reconhecem de forma exagerada, eles vão sofrer apoptose. Mas, ao mesmo tempo, essas células vão ter que aprender a reconhecer o próprio, as células próprias, como parceiras. Então, como que um linfócito vai trabalhar com um macrófago, né, em sinergia, se eles não se conhecem, se eles não se reconhecem como tal, como participantes daquele organismo? Então é importante que haja um reconhecimento, mas que esse reconhecimento seja um reconhecimento que a gente chama de moderado, tá? Então a seleção positiva vai se dar tanto do linfócito T, CD4, quanto do linfócito C, T, CD8, quando o reconhecimento do próprio, seleção positiva vai acontecer, quando esse reconhecimento do próprio é um reconhecimento moderado. Quando o reconhecimento é exagerado, tá vendo que aqui eu tenho poucas moléculas envolvidas, aqui também, aqui eu tenho um reconhecimento exagerado. Então essa célula, quando gruda na outra, é como se ela travasse e não desgrudasse mais, então ela não consegue ter vida própria. Então, já que ela não consegue ter vida própria, ela vai sofrer seleção negativa. Isso está acontecendo na medula óssea para os linfócitos B e no timo para os linfócitos T. Bom, então, em consequência desses encontros com os linfócitos, seus antígenos, né, a gente vai ter lá na periferia, quando aquele linfócito geralmente ele é específico na imunidade adaptativa, né? Ele é específico para o seu antígeno, e quando ele encontra o seu antígeno, ele vai sofrer a proliferação. Isso seria uma resposta de ativação. A resposta de tolerância é quando a célula encontra um antígeno, né, que é próprio do organismo, tolerogênico, que a gente chama, né, que deve ser tolerado. Então, por exemplo, as minhas células do meu fígado, o meu linfócito não pode responder contra as células do meu fígado. As minhas células do pâncreas, né, as células beta do pâncreas, os meus linfócitos não podem reagir contra as minhas células beta do pâncreas, senão eu vou ter o que a gente chama de diabetes, né. Então, o que deve acontecer com essas células que fazem parte do próprio? É um processo chamado de anergia, que seria a ausência de uma resposta funcional àquele antígeno que é próprio, tá?
Outra coisa que pode acontecer é uma apoptose. Então, são duas vias que podem acontecer, tanto a apoptose quanto a anergia. E o que a gente chama de ignorância é quando um antígeno ele não é capaz de induzir uma resposta, ele é chamado de não imunogênico. Então, ele tem uma expressão muito fraca e isso vai induzir a não resposta. Tolerância central dos linfócitos T, então, a gente vai ter a seleção negativa, que vai induzir a apoptose àqueles que reconhecem exageradamente um antígeno próprio, ao ponto de formar uma resposta inflamatória, formaria, né, se essa célula saísse do timo, ou quando ele simplesmente ignora completamente o antígeno próprio. Já a falha na tolerância central é quando esse reconhecimento, que a gente chama, que vai ser a ignorância mesmo, é quando o reconhecimento é fraco ou ausente dos antígenos próprios no timo. Não pode ficar essa célula, porque ela não vai poder trabalhar em equipe, né? Ela não vai saber reconhecer as outras células para que haja aí, né, uma resposta. A anergia, então aqui a gente tem uma resposta normal, quando a gente tem todos os marcadores, né, quando a gente faz o reconhecimento da célula T, provavelmente vocês já estudaram a apresentação de antígeno, e se não estudaram a apresentação do antígeno vai ficar difícil, então vá lá, estude como que acontece a apresentação de antígeno, mas a gente vai ver aqui, são as moléculas coestimuladoras, por exemplo, a B7 e a CD28 são moléculas coestimuladoras. Para que haja um reconhecimento ideal, lá na periferia do antígeno estranho, para induzir uma resposta de proliferação celular dos linfócitos, né, é preciso que a gente tenha essas moléculas coestimuladoras. Para haver a anergia, eu tenho a ausência aqui dessas moléculas coestimuladoras, tá? Então, quando eu não tenho a coestimulação, eu não tenho resposta. Ou quando existem moléculas, a expressão de moléculas de reconhecimento, né, com interação, que fazem também, não é a B7 e B28, mas a CTLA4, por exemplo, e o B7, que vão induzir também a não resposta. Então, isso a gente chama de anergia clonal. A deleção é quando essas células são deletadas, morte celular. Então, aqui vocês viram que é a mesma coisa, né, que a gente estava falando da resposta normal. E aqui nós temos a expressão de interleucinas, que são importantes para que haja essa proliferação. Já na morte celular, o que acontece? Eu tenho dois receptores, que é o FAS-L e o FAS ligante e o FAS, que são expressos nas membranas das células, né? E essas células induzem a apoptose uma da outra. Então, as duas vão sofrer apoptose aqui, porque são marcadores, expressão dessas proteínas indutoras de morte celular. A supressão imunológica a gente vai observar quando existe ali inibição por contato. Então, eu vou ter citocinas que são produzidas, né, e que são indutoras da supressão imunológica, como TGF-beta e a IL-10, e a célula T é a célula T reguladora, uma célula T supressora. Então, a gente vê que as células que induzem, que vão levar à tolerância, a gente vem da periferia para dentro. Então, a gente tem as células dendríticas, que estão no tecido, né, no epitélio, e elas vão induzir uma resposta para regular. Ou vai acontecer o processo inflamatório, ou não, né? Então, a partir das citocinas que essas células dendríticas vão produzir, elas vão induzir sim ou não uma resposta imunológica. Então, ela vai desempenhar um papel crítico nessa tolerância central quando se trata de autoantígenos, na manutenção da tolerância periférica e na tolerância aos antígenos inócuos, que não deveriam, por exemplo, eu estou respirando o ar, tem poeira, eu não posso ficar respondendo a poeira, né? Porque senão eu vou fazer respostas de hipersensibilidade. Eu tenho que conviver num ambiente não estéril. E aí, olha só essas imagens, esse bebezinho aqui beijando a boca do porquinho, né? Então aqui ele está provavelmente entrando em contato com uma série de antígenos. Já essa criancinha aqui está comendo, né? Ela está se alimentando, então também são antígenos estranhos. Essa está
sentindo o cheiro da flor, e ali a gente vê o pólen, né? Essas crianças brincando na lama, e isso é compatível, não tem problema nenhum. E claro que a gente depois vai ter que tomar banho, vai ter que lavar esse bebê, né? Vai ter que tomar um banho, etc., mas nada muito grave, né? Opa, desculpa, então, voltando para lá. A mucosa, a gente vai falar agora mais da mucosa do trato genital feminino, e depois a gente fala das outras mucosas em outros vídeos, tá? Ela é a porta de entrada para micro-organismos patogênicos ou não. Então, ali a gente pode ter as ISTs, né? As bactérias, os vírus, né? Vindo da relação sexual, ou o espermatozoide, às vezes só o espermatozoide, ou o muco, ou a produção de substâncias durante a relação sexual que traz proteínas exógenas, não só o próprio espermatozoide, mas própria proteína que contém no líquido seminal, tá? Então, lá, desde o trato como um todo, o útero, né, toda a mucosa, ela é um local de desenvolvimento do embrião, né? O embrião vai se desenvolver ali no intraútero. E o embrião a gente chama de ser semi-halogênico, porque ele traz 50% da carga genética do pai, né? É uma mucosa especial e ela vai diferir do GALT e do BALT. Então, o GALT, tecido linfóide associado à mucosa gástrica, do trato gastrointestinal, tecido linfóide associado à mucosa brônquica. É diferente. Por quê? Porque a mucosa, ela está sob influência dos hormônios sexuais femininos, como o HCG, a progesterona, os estrógenos, tá? E a distribuição celular também no aparelho geniturinário, genital, quer dizer, não vai possuir ali folículos linfóides organizados, como a gente vê nos outros locais. Então, a gente tem linfonodo no trato gastrointestinal, a gente tem na mucosa brônquica também, tem linfonodo. Já aqui, na mucosa do trato genital feminino, não possui, tá? Então, outro ponto é as imunoglobulinas que são encontradas ali. Na região cérvico-vaginal é a IgG e não a IgA. A IgA está mais ligada ao BALT, ao GALT, do que a mucosa do trato genital feminino. Então, nós temos mais IgG, e isso é muito importante vocês reterem. A mucosa, então, o epitélio vaginal, ele está sob influência estrogênica, que vai fazer toda a maturação das células escamosas, o espessamento. O estradiol vai inibir a apresentação de antígenos, então ele também inibe isso. E a progesterona vai trazer um ambiente de tolerância para o embrião lá no intraútero. A função da mucosa é o controle do crescimento bacteriano, fúngico, por isso é muito importante os receptores Toll-like que estão ali na mucosa vaginal, e a gente tem o Toll-like 4 está mais presente na mucosa vaginal. E a função das células de defesa ativadas, que vão fazer a fagocitose, a produção de imunoglobulinas ali pelos linfócitos B, que vão fazer depois a opsonização desses antígenos. Então, aqui a gente tem um desenho mostrando essa população de células que estão ali presentes, distribuída de uma maneira não organizada, mas difusa pelo tecido. A imunidade dessa barreira contra a penetração e, ao mesmo tempo, né, ela é atapetada por antígenos importantes. Então, a gente tem nessa parte do muco, né, nós temos várias bactérias, né, não só bactérias, mas fungos também, que fazem parte, os bacilos de Dodeline, que fazem parte dessa microbiota. São vários, né, a gente vê com os imunologistas quais são os microbiologistas, quais seriam eles, né. Nós temos também na fase, essa fase que a gente chama de fluida, né, que é externa, essa camada epitelial seriosa, que é esse núcleo, a fase estática, que é essa daqui, que é o epitélio e o tecido conectivo, e a fase móvel, que é essa do sangue, que está a rosinha aqui, que demonstra o sangue. Então, a gente vai ver que aqui os linfócitos vão migrar, né, tanto B quanto T,
produzir os seus anticorpos que vão passar, né, por essa fase estática e vir aqui para a fase fluida também, absorver esses antígenos e controlar a população desses antígenos. O que controla também é o receptor Toll-like, né? O Toll-like controla a proliferação dessas bactérias. Tanto é que quando existe ali a imunidade da mulher baixa, essas bactérias tendem a proliferar de uma maneira indesejada. Então, a gente vai ver as células de Langerhans na mucosa vaginal, no colo uterino, estão presentes também lá, e elas que vão ser as células transportadoras de antígenos até os linfonodos e vão atuar como células apresentadoras, né? Na microbiota a gente tem os PAMPs e os DAMPs, né? A gente tem as células apresentadoras de antígeno que vão possuir aquele marcador MHC de classe 2 e que vão induzir ali uma resposta no trato genital feminino quando a bactéria é uma bactéria patogênica, quando tem um vírus, quando tem, né, um fungo. E aí sim, a gente dependendo do tipo, né, se for, por exemplo, um vírus, a gente tem uma população de NK e linfócitos CD8 que vão ser acionados. Se for mais uma bactéria, a gente vai ter neutrófilos que vão ser acionados, né? E os receptores Toll-like que vão estar ajudando aí outra vez a produzir citocinas, quimiocinas, que vão também controlar negativamente essa população. É claro que é ótimo que a gente tenha as bactérias comensais e que elas fiquem ali nos seus receptores, mas elas também não podem proliferar demais e os Toll-like vão fazer o controle dessa proliferação. Nós temos também as defensinas, as microbicinas, indutoras também do fator de necrose tumoral alfa e interferon. Na resposta adaptativa, a gente vai ver a quantidade de anticorpo que vai estar presente nessa secreção cérvico-vaginal. E ela sempre vai ser regulada pelos hormônios e vai variar também durante o ciclo. Então a gente vai ver que os níveis de IgG, né, são principais, a gente tem GA também, mas IgG vai diminuir na fase folicular, né, que vai ser durante aí o período da ovulação, e aumenta durante a fase lútea, né, para que haja ali a sobrevida dos espermatozoides. Agora, como eu quero que haja fecundação, né, que dê tempo da fecundação acontecer, e a mulher está mais suprimida, o efeito colateral vai ser que ela está mais suscetível a infecções. A função moduladora, né, a flora bacteriana, vai interagir com o sistema imune, que se desenvolve, que vai ser importante para essa tolerância imunológica. Sem essas bactérias eu não tenho um exercício para tolerância. E a gente vê também que isso foi provado porque animais germe-free na mucosa vão apresentar células linfóides e tecidos linfóides imaturos e pobres. Poucos anticorpos circulantes. Após a colonização, então a gente vai ver os grupos de linfócitos T que vão se expandir, e a gente vai ver também que os centros germinativos de linfócito B vão proliferar. E aí a gente vai ter um acúmulo na concentração das células apresentadoras de antígeno que vai aumentar bastante. O desenvolvimento desse sistema imune local e sistêmico com estímulo, né, dessa microbiota, dessa colonização, ele vai maturando e impedindo respostas de hipersensibilidades futuras. Isso é muito importante. Então, essa função moduladora é tudo o que a gente precisa, né, para que haja a saúde desse trato genital. E a gente para aqui o vídeo e a gente continua no próximo, tá bom? Um beijo para vocês, espero que tenham gostado da aula. Curta o nosso canal, siga o nosso canal, assine, que vai ajudar bastante a difundir esse conteúdo tão importante.